Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de inferência e qual a relação da inferência com os processos de interpretação e de produção de texto, tá? Bom, para que eu possa, passar o conceito de inferência, nada melhor do que eu dar um exemplo para vocês, certo? Bom, vamos imaginar um amplo terreno, um amplo pátio com cimento, não sendo um pátio com grama, e nele uma criança correndo de chinelos de dedo sem parar. Essa criança tem mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ela corre para lá e para cá e lá pelas tantas no terreno, tem uma rampinha, E ela corre, para lá e para cá nessa rampa, já tá correndo mais ou menos há uns 2 minutos sem parar. E o que eu consigo concluir disso, Eu posso prever que essa criança em algum determinado tempo ela vai escorregar, ela vai cair e se machucar, certo? Esse processo mental, esse processo cognitivo que eu faço de dedução é o que nós podemos chamar de inferência na prática, porque eu não tenho, informações ou certeza de que aquilo ali vai acontecer, mas eu posso ter uma previsão. Se a criança tem mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, não tem toda aquela coordenação motora, tá correndo numa velocidade rápida, tem uma rampa, aquela estrutura do chão, ela não é feita com grama, ela é de cimento puro, Ainda por cima tem uma rampa, com certeza essa criança pode sim, eventualmente se machucar ali. Então eu faço esse processo, certo? Esse processo dedutivo que nós chamamos de inferência. Em relação ao conceito, eu posso definir a inferência como um processo cognitivo em que eu uso o meu conhecimento prévio junto para poder interpretar determinada informação, tá? Então, nessa prática, nesse exemplo que eu dei, vocês conseguem perceber. Se a criança é nova, e tem por volta de 2 anos e meio, 3 anos, se ela tá correndo, se ela tá usando chinelo de dedo, se ela tá passando por um ambiente que não tem grama, não é um lugar bom se ela fosse cair no chão, com certeza ela iria se machucar. E é esse processo, cognitivo, um processo dedutivo que nós chamamos de inferência. No texto, nós temos o que nós chamamos de inferência textual, que é o fazer deduções a partir do que o meu texto está me manifestando. E isso tem relação com as informações pressupostas, as informações subentendidas que eu já tinha comentado com vocês em um outro momento, certo? Então a gente precisa observar quais são as marcas textuais que aquele texto oferece, para que eu possa, com ele, fazer o meu processo de inferência sobre determinada informação. Se eu digo para vocês, estou recuperada da Covid, eu posso, então, inferir que em algum momento essa pessoa esteve infectada com esse vírus, tá? Então, é preciso, que vocês percebam os elementos linguísticos de cada enunciado para poder deduzir. Se eu falo assim, são 10 da noite, eu estou muito cansada. Quer dizer que ao longo do dia eu fiz diferentes atividades que eu possa ter cansado o meu corpo, certo? Então eu preciso verificar. São 6 da manhã e eu acordo cansada. O que eu posso prever ou deduzir, inferir sobre isso, Ou que eu não tive uma boa noite, que eu não dormi a noite toda, Ou que eu tive um pouco tempo de sono. Então eu preciso perceber com essas informações sutis o que esse texto, o que essa pessoa, no caso, está querendo me passar em relação a isso, certo? Bom, em relação ao nome, a nomenclatura inferência, esse substantivo, ele aparece em diferentes formas no Enem em relação ao uso do verbo inferir. Então, em alguns momentos, o Enem vai mostrar para vocês: infere-se sobre o texto, ou com o texto é possível inferir que. Então, é necessário que vocês se acostumem com essa nomenclatura, porque vocês provavelmente vão ver isso, futuramente, ou já viram em algum lugar. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, em relação, então, à interpretação textual, interpretação de texto, a questão da inferência é mega importante. E para a produção textual, principalmente falando, em redação do Enem, isso está relacionado aos textos de apoio. Eu preciso inferir informações do texto de apoio para que eu possa colocar no meu texto o que aquela informação ali extra está me passando, tá? Lembrando, que o Enem,
ele possui uma competência específica de redação que vai me falar sobre a compreensão da proposta da redação. Então eu vou ler a proposta, eu vou ver o que os textos motivadores estão me passando ali, para que assim eu consiga inferir da melhor maneira e produzir um texto de apoio de acordo com o que está sendo proposto ali. Então, um caso, né? Vou pegar uma redação do Enem de 2012, que foi aplicado no ano de 2012, e é o chamado Enem 2013, tá? Na verdade, né, a prova toda ela foi feita em 2012 e em 2013 nós tivemos o resultado dessas provas, certo? A temática da prova de redação do Enem 2012 foi imigração no Brasil no século XX, certo? Então, é o processo de imigração no Brasil no século, nem é no século XX, no século XXI. Então, o processo imigratório no Brasil no século XXI. A proposta dizia exatamente isso, o processo imigratório no Brasil no século XXI. Bom, se eu falasse da imigração no século XX, não faria sentido. Então, eu não teria compreendido aquela proposta da melhor forma possível. E se eu falasse da imigração no mundo, né, ou do continente, ou entre países, também não faria sentido, porque a proposta de redação falava do processo imigratório no Brasil no século XXI, tá? Inclusive eu tinha falado do século XX, porque é possível fazer uma relação com o século XX, mas eu não posso ficar presa somente ao século XX. Eu preciso abordar a questão mais contemporânea, que é o século XXI, tá? Outro caso é do Enem 2017, né? Que abordou a questão da situação dos surdos, a educação para os surdos no Brasil. Teve gente que entendeu, né, que por surdez, né, ser uma deficiência física, muitos atrelaram a questão da deficiência e abordaram outros tipos de deficiência, como a questão da mobilidade física, né, a questão dos paraplégicos, que são os cadeirantes, e muitos também mencionaram a questão da deficiência visual. Com isso, eles perderam pontos, eles fugiram totalmente do assunto, porque não era estabelecido no tema a questão das deficiências, e sim da surdez, uma deficiência específica. Então, eu precisava colocar a questão da deficiência auditiva e também da surdez. Caso contrário, eu teria fugido do assunto e com isso eu não teria interpretado realmente a proposta da forma que era para ser. Então, é necessário cuidar muito bem do que está sendo proposto no texto, na proposta de redação, ler os textos de apoio e com isso fazer as inferências possíveis para atingir a melhor forma de produção de texto solicitada pelo Enem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos, né, em instantes. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!